Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vinda ao meu canal. Hoje faremos um estojo de 3 partes. Já fizemos um no vídeo passado que era de uma parte só. Então a dica já vai desde agora. Se eu quiser um estojo de uma parte, você coloca um zíper. Se você quiser com 2 partes, 2 zíperes, 3 zíperes, 4 zíperes e assim do jeitinho que você quiser. Então no trabalho de hoje, na peça de hoje, nós faremos com 3 zíperes, porque o nosso estojo terá 3 divisórias. Vamos lá? Então, para este estojo de 3 partes, 3 repartições, nós precisaremos de um corpo de tecido principal, onde eu tenho 35 por 30. Já a dica que é neste lado de 30 centímetros que nós vamos aplicar os zíperes e a parte também das tirinhas que eu já vou falar para vocês. Então, 35 é o corpo, aqui na largura, e aqui é 30 de altura. Aí, nós vamos precisar também de 2 tirinhas, que ela tem 3 centímetros por 30, porque nós vamos aplicar nesta parte aqui. Então, 2 tirinhas do tecido principal de 3 centímetros por 30. Já as 2 partes grudadinhos na manta, que aqui eu estou usando R1, se você não tiver, você pode colocar um TNT ou fazer com outro tipo de material, um nylon acoplado, do jeitinho que você quiser. O meu é tricoline, por isso eu estou usando uma manta R1, então tanto no corpo como nas 2 tiras eu preciso ter aplicado na manta R1, aqui neste caso, para estruturarmos o estojo. Precisaremos também 3 zíperes que seja um pouquinho maior do que o tamanho da nossa peça, então com 31 ou 32 centímetros. 3 cursores, que aqui eu tenho este que é o do Superman, então aqui eu vou colocar assim. 2 nas pontas com o cursor do mesmo tema e um no meio com o cursor comum. Precisaremos também de 6 partes para o forro, no tamanho de 15 por 30. É nesta parte dos 30 que nós também colocaremos o forro. E o forro, ele será colocado desta forma aqui, ó, e por isso que a gente precisa de 6 partes, tá? Para ficar assim, ó, e aqui embaixo, lógico que ele vai estar grudadinho, formando o bolsinho de dentro do nosso estojo. Então, nós precisaremos de 6 partes no tamanho de 15 por 30. E precisaremos também de 6 retângulos de 5 por 8 para fazermos os puxadores, que é, lembra, tem no outro vídeo, que é assim, ó. Para fazer os puxadores, nós vamos dobrar ao meio, a gente vinca no ferro, daí abre, coloca de novo no meio, ó, do cantinho vai até o meio, e daí sim, fechamos e passamos a costura de um lado do outro, ficando assim, para daí a gente colocar os puxadores no nosso estojo. O que eu fiz aqui primeiro, já para adiantar? Cortei o tecido, colei, né? Passei o ferro aqui, deixando o lado da cola da manta R1 para cima. Quando eu grudei toda essa parte, tanto aqui como nas tiras, aí eu fui para a máquina e fiz só um quilt reto. Por quê? Esse tecido já tem bastante informação. Então, eu acho que fica mais delicado o quilting reto aqui. O vídeo para fazer esta parte aqui, tanto para colar na manta acrílica quanto o quilting, está aqui em cima, que é um outro vídeo que eu já tenho no canal. É o vídeo da manta acrílica. Se você tiver dúvida, é só ir lá para o vídeo para ver certinho como faz. Temos que fazer também, já deixar prontinho aqui, que fica mais fácil,
um cortinho aqui no zíper, ó, para depois a gente colocar o zíper. Então, nos 3 eu já vou deixar aqui, ó. De um lado eu venho, corto só um pouquinho, ó. Eu tiro esta pontinha aqui. E ele vai ficar com um dentinho aqui, que daí fica mais fácil para a colocação do zíper. Isso também eu já tenho num vídeo meu anterior, até no vídeo passado, que é o vídeo do estojo de uma parte só, eu já tenho também com mais detalhe para vocês. Agora pegaremos todos os materiais e vamos para a máquina para montarmos o nosso estojo. Então, nós vamos começar aplicando o zíper nas duas pontas. Lembrando que é no lado que tem 30 centímetros. Então, nós vamos colocar direito do zíper com direito do tecido. Deixando um pouquinho dele para fora, que é a nossa margem que cortamos a mais, para depois colocarmos o cursor. Então, quem precisar, dá uma alfinetadinha, para que não saia do lugar. Agora sim, nós vamos passar uma costurinha aqui, que pode ser uma costurinha de segurança. Então, ela é bem no cantinho aqui. Lembrando que a cor da linha, ela tem que estar de acordo com a estampa que você escolheu. Essa linha, esse tom de azul, que é um azul royal, eu coloquei tanto em cima quanto na bobina, que é a parte de baixo. Então, agora a gente vai tirar daqui, nós vamos colocar o forro, direito do forro com o direito aqui, encaixando certinho aqui o nosso forro, tanto na lateral, ó, ele tem que estar certinho, quanto aqui em cima, tá? Eu gosto bastante de alfinetar para o tecido não correr, né? Aí, lembrando que a parte sempre mais fina do tecido fica para baixo. Então, nós vamos virar a peça e passar aqui, ó. O meu pezinho, ele encaixa certinho na parte aqui, ao lado do zíper. Então, agora eu vou para trás, tiro aqui, e agora nós vamos fazer a parte de rebater a costura, que é o quê? Ó, eu deixo certinho o meu forro aqui, puxo bem, se quiser pode até dar uma alisadinha com ferro. Aí, o que eu vou fazer? Deste lado direito, eu vou passar uma costurinha bem aqui, ó, pode até ser um pezinho de máquina, para que este tecido fique certinho aqui com o meu forro, ele fique preso, e quando eu for puxar o cursor, ele não enrosque no cursor. Então, aqui, ó, eu venho, encaixo, coloco aqui um pezinho, ó, dou retrocesso e olha como fica certinho aqui, e aqui também ele fica presinho. Tiro o alfinete e agora eu vou fazer a mesma coisa colocando o que aqui? Uma tirinha dessa. Então, vai acontecer da mesma forma. E essa tirinha é importante em que situação? Dependendo quantas divisórias eu terei aqui, quantas tirinhas eu tenho que ter a mais. Então, nesse nosso estojo, nós teremos 3 divisórias. Então, na verdade, eu tenho 3 zíperes e tenho 2 tirinhas. Vamos supor que eu quisesse com 4 divisórias. Aí, eu tenho que ter mais um zíper e mais uma tirinha dessa. Da mesma forma, se eu quiser com 2 zíperes e uma tirinha só. Então, essa é a jogada do aumentar ou diminuir as divisórias. Aqui, como eu vou fazer? Eu sempre coloco direito com direito. Então, agora chegou a hora de novo, ó. Direito da tirinha com direito do zíper. Vou alinhar certinho aqui e aqui no zíper, ó. E aí, eu vou passar a mesma costurinha de segurança aqui. Prontinho, olha como ele vai ficando. Então, aqui a mesma coisa.
Agora eu venho com o meu forro, ó, no lado que está o forro. Aí o que eu vou fazer? Direito com direito, de novo eu organizo aqui, ó, para ficar bem alinhado, tanto nesta lateral quanto nesta. Pode alfinetar para ficar mais fácil para vocês. E aqui eu vou colocar de novo, ó, bem nessa pontinha, ó, o meu calcador ao lado do zíper. Alinha para baixo do cursor e lá vou eu. Retrocesso. E daí eu tenho que fazer o quê? Eu pego o forro daqui, ó. Cuidado para não pegar os dois, ó. Esse é desse que a gente já passou. Agora a gente vai pegar esta parte aqui, esta parte com o forro que é dele. Aí eu deixo bem certinho alinhado também. E aí eu vou passar a mesma costurinha de segurança aqui. É o mesmo processo, é para ele não grudar o forro no zíper. Então, sempre que a gente for colocar o forro, tem que ser assim, tá? A gente tem que fazer o zíper e o forro grudadinho para que ele não pegue na parte de trás da peça, ó. Daí ele fica acabadinho aqui. Então, já temos mais uma partezinha do forro. E aqui, quem é que vem? Novamente, o zíper. Aí, eu pego direito do zíper com direito da minha peça. Olha só para onde a gente fez os dentinhos ficarem do mesmo lado, tá? Então, aí eu vou colocar aqui também. Vou colocar aqui a costurinha de segurança, bem na pontinha, ó. Vou grudar aqui o zíper na parte da peça. Então, agora a gente vem com o forro, coloca aqui no zíper, alinhando certinho as duas partes, tanto daqui quanto daqui. Alfineta para ser mais fácil de fazer. Vira e nós vamos passar uma costura onde o nosso calcador fica pertinho do zíper, igualzinho na outra vez. Nós vamos agora, ó, nós temos assim, a parte, o zíper e o forro. O que é que a gente faz agora? A gente leva o forro pra lá, pra gente poder, ó, só que a gente puxa ele bem aqui. É a mesma coisa que a gente fez no anterior. A gente põe aqui o alfinete e a gente vai passar uma costura para rebater aqui. Então, aqui, ó, eu venho um pezinho de máquina e vou passando a costurinha para rebater aqui. Feito. Aí, já está certinho aqui atrás. E agora, eu vou colocar o outro forrinho. Esse com esse, porque daí a aberturinha do zíper fica aqui, ó. Pra ficar dentro aqui. Agora, a gente já vai aplicar o outro aqui. Então, eu venho aqui, pego a outra tira e aplico direito da tira com o direito do zíper. Exatamente aqui, tendo como base esta parte. E aqui do outro lado também. Aí, eu passo a costurinha de segurança. A gente vem direito com direito, colocamos aqui, alinhando certinho. E daí, sim, a gente vira e vai passar a costura pra gente montar aqui a outra parte do forrinho lá dentro. Então, percebam que é sempre aqui, ó, quando a gente junta, é sempre na mantinha que a gente passa, tá? Aí, ficou assim, a gente pega o forrinho e a gente vai rebater a costura aqui. Lembra sempre de puxar bem, para não ficar empapuçado, senão fica horrível, tá? Um pezinho de máquina.
vai ficando desta forma aqui atrás, tá? Aí sim, vou colocar pra cá. E agora eu vou aplicar o meu último zíper. 3 repartições, 3 zíperes, tá? Então, direito com direito, de novo aqui a mesma coisa. Aí, de novo, eu coloco o forro direito com direito, bem certinho. Aí, eu viro e vou passar a costurinha aqui. E agora sim, pegamos o nosso forrinho, aqui, ó. Está assim, a gente leva pra dentro o forro, bem certinho aqui, ó. Aí eu viro, vou rebater essa costurinha. Então, é sempre da mesma forma, tá? Então, agora que nós já temos os 3 zíperes colocados e os forrinhos também, lembrando que só tem mais um forrinho pra gente colocar, que agora é a finalização. Então, é aqui, ó. Eu pego esta parte do estojo, trago aqui até o zíper. O que é importante aqui? Saber que essa parte do nosso forro está pra cá. Aqui, ó, nós temos que alinhar certinho, ó, aqui e aqui, tá? Ele precisa ficar retinho aqui. Então, daí, a melhor coisa a fazer é alfinetar. Então, eu alfineto aqui, pra ficar certinho, arrumo e alfineto, e daí a gente vai passar aquela costurinha de segurança. Lembrando que quando a gente arruma um dos lados, o outro também fica certinho, tá? Então, agora eu vou passar a costura de segurança, ó, grudei o zíper aqui, o meu forro está pra cá. Então, agora eu pego aqui, ó, e vou passar a costurinha de segurança, que é bem no cantinho, aqui só para grudar o zíper na manta. Tira os alfinetes. Agora, a gente coloca, ó, direito com direito, né, aqui do nosso zíper, organizando de novo ali a lateral e aqui em cima, alfineto e vou passar a costurinha para colocarmos o zíper. Então, eu vou com ele ali no cantinho, retrocesso, e o de vocês está alfinetado, então ele fica certinho, é só passar costura. O meu aqui, ó, eu vou arrumando, alinhando aqui certinho. Lá vamos nós. Retrocesso e pronto. Agora, o que é que a gente faz? Tem que rebater essa costurinha aqui, né? Só que daí não dá. Então, a gente vai abrir o zíper aqui, ó. E jogar todo esse último, né, que a gente fez aqui, bem aqui certinho. Já falei, né, que quem quiser pode dar uma passadinha com ferro, que ele assenta, fica mais fácil. Alfineto aqui. E daí sim eu vou rebater a costurinha aqui, ó. E agora sim, qual é o próximo passo? Então, a gente tem todos os forrinhos aqui, ó, e a gente vai colocar os cursores agora. Então, vamos colocar o primeiro nessa parte aqui. Então, aqui a gente vai colocar os cursores. Eu vou colocar este daqui nas pontas e o do meio, o cursor normal. Então, eu tenho assim, eu vou pegar o meu cursor. Lembrando que a parte redonda do carrinho do cursor é a parte redondinha que a gente vai colocar aqui. Então, a gente encaixa uma das partes, ó. Aí, ela anda um pouquinho. A outra parte do zíper já está esperando aqui um pouquinho mais para baixo. E quando a gente puxa, ó, já fica certinho aqui. Só no primeiro a gente vai passar 2 vezes porque ele estava aberto, tá? Então, desencaixa de novo, encaixa uma das partes, anda com ele um pouquinho, aí ele encaixa aqui já, puxamos, e daí a gente deixa aqui no meio. Os outros a gente vai passar uma vez só, porque ele já está fechado, tá?
Temos aqui os 3 cursores certinhos, tá? Qual a próxima coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o meio do meu zíper. Só que para isso, antes a gente vai só refilar aqui, ó. Que agora, como eu já coloquei o zíper, eu posso cortar essa parte, essa também. Agora a gente vai virar nosso estojo pra gente marcar o centro dele. Tem um para cada lado e o do meinho. É nele que a gente vai achar aqui o centro do nosso estojo. Conforme eu faço isso, eu tenho... Lembra que o meu quilting nesse estojo eu fiz de 5 em 5. Por ele ter 35, então eu fiz de 5 em 5. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, uma parte, 5 para cada lado, a outra parte, mais 5, e essa partezinha aqui é a minha parte do meio. Então, é na metade dela que eu vou ter que encaixar o meu zíper do meio. Então, eu faço assim, ó. Eu vou encostar costura com costura. Isso porque minha costura ficou retinha, né? Senão não dá certo, não. Senão a gente já marca o meio antes de começar, ó. Aí, eu fiz um biquinho aqui. E a metade do meu zíper aqui, bem essa parte mais altinha dele, é que eu vou deixar encostada nessa minha marquinha que eu fiz. E daí, nem pensem em fazer sem alfinete essa parte, que daí não vai dar certo, não. Não alfinete, então, lá na pontinha, deixa um espaço. E eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Antes da gente começar a fechar os forros, a gente marcou aqui com o alfinete, então esta parte aqui eu já vou deixar fechadinha para não ter risco dele correr, dele sair do lugar. Então, eu vou pegar uma das minhas faixinhas, ó, no comecinho do vídeo estava com uma cor branca, mas eu não tinha gostado muito. Como eu escolhi a cor azul, então eu troquei de todos os meus puxadores. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar o meu primeiro puxador, ó, a parte dobrada, a parte da ondinha aqui, ela fica pra dentro e essa parte aberta pra fora aqui. Isso a gente vai fazer agora só na parte do meio. Então, a parte dobrada vai pra dentro e, ó, a parte da aberturinha fica pra fora. E eu vou passar uma costurinha só aqui, só pra não soltar essa medida que a gente fez do meinho, tá? É só uma de segurança aqui, tá? Só em cima do zíper. Ó, só isso. Só para eu poder tirar o alfinetinho daqui. Mesma coisa do outro lado. Eu dobro, coloco a parte fechadinha para baixo, para dentro aqui. É só uma de segurança. Pronto. Agora sim, nós vamos fechar os nossos forrinhos, tá? Então, agora as costuras são retas e a gente vai pegar de 2 em 2. Eu vou começar pelos forrinhos do meio, ó, onde a gente acabou de fechar ali o zíper. Eu vou pegar esses dois, eu vou juntar certinho, vou alfinetar e vou passar uma costura reta. Não posso pegar o zíper, tá? Então, eu vou alfinetar aqui, ó. E na parte do meio, eu vou deixar a aberturinha, que é por onde nós vamos revirar o nosso estojo, tá? Ah, Ju, e como eu sei que eu não vou fazer errado? Porque a gente tem que imaginar que a gente vai abrir o zíper e o forrinho está pronto. Então, esse é o do meio, ó. Aqui eu tenho mais esse daqui, que é da outra repartição. Esse que eu vou deixar uma aberturinha aqui, ó. E esse daqui que eu vou juntar também já. Então, eu juntando as pontinhas, aí fica mais fácil de juntar as outras partes, tá? Então, uma, duas, que é essa daqui, que é a do meio. Eu já marco aqui, ó, pra não esquecer de deixar a aberturinha. Aqui, ó, nesta parte, eu arrumo bem certinho aqui e coloco um desse grampinho para vamos fechar os forrinhos.
Então, vou começar pelo do meio. Bem de pertinho do zíper, mas ela não vai chegar a costurar o zíper. Então, o zíper fica para um lado, o forrinho para o outro. Ó, é um pezinho de máquina. Aqui dou retrocesso, caminho. Ele não chega até o final lá, ó, ele não sobe no zíper. Ele fica, ó, com um espacinho, tá? Agora a gente vai fazer nos dois da lateral. Vai perceber que a máquina mesmo dita até onde é pra gente ir, tá? A gente vai fazer a caixinha de leite de 4 centímetros. Então, aqui, ó, 4 daqui aqui, 4 daqui aqui. Temos que fazer sempre dos dois lados. Aí, nós vamos medir 4 por 4 em todos. Então, nós temos a marcação da caixinha de leite dos dois lados. Nós vamos juntar as diagonais, esta e esta. Elas têm que ficar certinhas, a gente pode alfinetar aqui. E nós vamos passar uma costura reta aqui, fechando assim o nosso canto aqui, a nossa caixinha de leite. Nós faremos isso com todos os cantos. Então, agora é só a gente levar essa parte pra lá, aqui, ó, nessa parte reta que a gente passa. Retrocesso. Retrocesso. Em todos os cantos, então, a gente faz isso e elimina esse excesso aqui, ó. Esse excesso a gente elimina. Em todas elas, longe da costura, mais ou menos 1 centímetro. Prontas. E agora, a gente vai passar uma costura reta aqui, ó, fechando toda essa parte. A gente puxa o forro, porque, ó, ele vai passar exatamente aqui, vai ficar só um pinguinho do forrinho aberto. Então, a gente começa aqui, lembra que a gente já colocou toda essa parte certinha aqui, ó, pra não ficar dobrada, tá? Nos 4 cantos. E a gente vai passar uma costura reta, começo aqui com retrocesso, caminho. Quando estiver chegando, eu dou uma paradinha para colocar o puxador. Então, eu dobro o meu puxador e vou encaixar exatamente nessa parte aqui do zíper, só que entre o zíper e a parte do tecido, que é o nosso tecido principal. Então, daí eu encaixo, deixo com a pontinha para fora, daí eu puxo essa parte e caminho com a minha costura. Sempre um pezinho de máquina. O do meio já está, então a gente vai puxar aqui, vai também fazer isso. Chegando aqui tem o outro puxador. Agora o Pedrinho vai pegar desse outro ângulo para ficar mais certinho. Enquanto está só com o nosso meio preso, a gente vem com o outro puxador, dobra, parte aberta para cá e a que tá dobradinha para dentro. A gente levanta aqui, ó, entre o zíper e o tecido principal. Aí a gente encaixa assim e é aqui que a gente vai passar a costura. A gente já pode deixar tudo preparadinho, que daí fica mais fácil. Isso a gente pode fazer nos dois lados, tá? Aí, agora a gente vem com uma costura reta, partindo daqui. Lembra sempre de verificar aqui, ó, se tá bem certinho aqui. E aí, sim, a gente vai colocar aqui, com retrocesso, um pezinho de máquina. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. E agora sim, temos que fazer as caixinhas de leite nesta parte da manta. Como é que a gente faz isso? Nós temos uma costura só. Então, a gente vai aproveitar a costura como marca e esse lado aqui, ó, bem aqui, será a nossa outra marcação da caixinha de leite. Como é na manta, a gente pode usar uma caneta normal, tá? 4 por 4, então, ó, eu pego exatamente aqui na linha
e pego aqui essa parte da dobra, tá? Faço isso. Não pode esquecer de fazer esta marcação aqui da diagonal, que é muito importante. Faço em todos os lados a mesma coisa. Bom, agora aqui a gente tem que abrir a caixinha de leite. Então, a gente pode fazer assim, ou então, a gente vem aqui no meinho, onde tem a abertura, abre o zíper do meio, a gente abre aqui o zíper do meio, e daí a gente entra com a mão aqui, ó, e a gente consegue colocar o dedo aqui, para deixar a caixinha de leite bem certinha, ó, pra gente conseguir fechar de forma correta. Então, aqui, a diagonal certinha, nós vamos passar a costura com retrocesso, isso com retrocesso no começo e no final, e nós vamos fazer isso nos 4 lados. Damos a costura, cortamos o excesso. Então, agora nós temos aqui, já com todas as caixinhas de leite feitas, costuradas, e agora a gente vai achar aqui nosso meinho, que a gente já abriu, para abrir o zíper, né? E a gente vai pegar para desvirar o estojo com bastante calma, para essa nossa abertura não rasgar, tá? Tá bem devagarzinho, com jeito. A gente vai trazendo toda a parte externa do estojo para fora. Vocês vão ajeitando todos os cantinhos, ó, senão ele fica assim, né? A gente vem com o dedo aqui, ó, olha os puxadores. Os cursores. E aqui dentro, ó, a gente vai organizando com o dedo assim, mais ou menos, para encaixar certinho os cantos do forro nos cantos da manta. E aqui vai faltar a gente fechar esse daqui, ó. Então, a minha etiquetinha eu coloco aqui. Eu dobro a minha etiquetinha, coloco ela bem aqui no meio. Como essa é a cor que eu estou usando em todo o estojo, não tem problema que ela fique colorida aqui no marinho. Um retrocesso. Aqui, coloco pra dentro, e agora sim, com todos os forros arrumadinhos, eu seguro aqui, ó, e fecho. 2 e 3 repartições. E aqui está o nosso estojo do Super-Homem prontinho para você. Então, nesse Volta às Aulas, faça você mesma o estojo para seu filho ou para presentear. É prático, um estojo que ele fica bem grande, ele é fundo, então cabe muita coisa, e é um estojo lavável. Então, sujou, você lava normalmente, pode até ser na máquina, quando ele é muito bem costurado, assim como esse. Arrisque, faça um estojo e presenteie. Quem receber vai adorar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, e se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e receba todas as novidades da semana. Até mais!